Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, por gentileza. Nesse mês em que comemoramos mais um ano de existência, enquanto comunidade de fé, acredito que pensar sobre produzir frutos, ou se temos realmente produzidos frutos e bons, muitos e bons frutos, acho que é muito propício. Acho que é um tema que vem a calhar, como dizem. Na semana passada, eu iniciei uma série de mensagens sobre segredos de uma vida frutífera, tendo como base o texto do Evangelho de João, capítulo 15. E como eu disse aos irmãos, essa foi a última mensagem de Jesus antes dele ser traído, dele ser preso, condenado e crucificado. Ele estava ali no cenáculo, celebrou a primeira ceia, né, e se retirou, levantou-se. Você pode ver isso em João capítulo 14, verso 31, né? E então vai dirigir então essa mensagem aos seus discípulos. Mas essa mensagem que não se restringe apenas àquele tempo e àqueles ouvintes. Essa mensagem que transcende o tempo e que chega a nós hoje, discípulos e discípulas de Jesus do século 21. Se há segredos ou segredo, vimos na semana passada, no culto pela manhã, né, que olhando esse texto, e do verso 1 até o verso 10 do capítulo 15, aparece 11 vezes o verbo permanecer. Então, o desafio para que venhamos a produzir frutos é permanecer ligado à videira, que é Jesus. Nós somos os ramos, ou somos os galhos, e Deus é o agricultor. E aí, queridos, vejamos lá os 2 primeiros versos, e depois nós vamos visitar outro texto que se encontra no livro da Epístola aos Hebreus. Mas veja aí, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Será que é possível estar ligado à videira, ligado a Jesus, e não produzir frutos? Será que é possível ter tido uma experiência real e pessoal com Jesus e não produzir frutos? Sim ou não? Não é pegadinha. Vocês têm 50% de chance de acertar ou 50% de errar. Sim ou não? Julinha, sim ou não? Se acertar, ganha um picolé. Se errar, me paga um picolé. Sim ou não? É possível estar ligado a Jesus e não produzir frutos? É possível ter tido uma experiência real e pessoal com Jesus e não ter uma vida frutífera? Sim ou não, Julinha? Sim ou não? Sim. Ganhou um picolé aí? Coisa mole, ó. Menina esperta. Ganhou um picolé. Fique à vontade para escolher, né? Pago quando puder. Não disse quando, né? Mas é possível. É o que o verso 2 diz. E o que acontece quando esse ramo, esse galho, Arthur, não dá fruto? Jesus corta. É o que o texto diz aí. Mas só, queridos, que essa palavra aí, cortar, talvez não
seja a melhor tradução, Thaís. Porque essa palavra no grego é airo. Partindo desse princípio, então, e acredito que todos vão concordar com a Julinha, com a Júlia Fonseca, porque tem a outra Julinha, né? Aqui temos duas Júlias, que é possível estar ligado à videira ou ter tido um relacionamento real e pessoal com Jesus e não produzir frutos. E, como consequência, o texto vai dizer que, se isso acontece, ele corta. Quais são, então, as lições que a gente pode tirar aqui? O que o agricultor faz com o ramo que não dá fruto, com o galho que não frutifica? Bom, como eu disse, o texto diz aí que ele corta, mas a palavra que é traduzida aí por cortar, no grego, irmã Solange, é airo. E airo significa cortar, significa levantar, significa erguer, significa tomar, significa recolher. Então, a melhor tradução aqui talvez seria levantar, erguer, recolher. Não seria cortar. Porque se a gente pensasse em cortar, irmã Ruth, eu acredito que não sobraria ninguém na igreja de Jesus. Porque em algum momento da nossa caminhada, ou existiria poucas pessoas, né? Nós não produzimos frutos como deveríamos. E aí, se a gente pensa que vai cortar, vai levar, né? Cortou, levou. Então, a melhor palavra aqui nessa tradução talvez seria tomar, recolher ou levantar. Mas uma das riquezas do texto bíblico é essa questão da intertextualidade, e é até um princípio hermenêutico, para que os irmãos tenham a dimensão e para que não veja que eu estou querendo distorcer essa interpretação, eu vou convidá-los a ler dois textos que justamente usam esse mesmo verbo, o airo, e que estão traduzidos não como cortar. Veja lá Mateus capítulo 14, verso 20, por favor. E é o mesmo vocábulo que é usado aqui em João 15. Mateus capítulo 14, verso 20. Veja o que diz aí. Os discípulos, né, com 12 cestos cheios aí de comida, o que eles fizeram? Diz lá. E comeram todos e saciaram-se. E eles fizeram o quê? Levantaram. Aí, irmão Edson, esse levantaram é o mesmo airo de cortar. Algumas versões aí tá recolheram. Como é que tá a sua aí, Alberto? Recolheram. O da Alessandra já tá recolheram. Tomou para si. Não é cortar. Aí diz, olha, recolheram ou levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias, ou 12 cestos cheios. É o airo. Mas vejamos mais um texto, só para reforçar essa ideia aí de levantar, de recolher, de tomar, de carregar. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Verso 32, a experiência de Simão, né, quando Jesus estava sendo crucificado, e aí aparece o Simão lá e ele é forçado a fazer algo. Olha só o que ele é forçado a fazer. Diz assim: no caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a
carregar a cruz. Esse carregar aí, irmã Silene, é o airo, que pode ser cortar, levantar, recolher, tomar. Tomou sobre si, carregar a cruz. Então, olhando para esse vocábulo e olhando para o texto do Evangelho de João, capítulo 15, onde nós vimos que todo ramo que permanecendo na videira não der fruto, o que há de acontecer? Jesus há de levantar, há de erguer, há de carregar. A Bruce Wilkinson, numa obra muito boa, apesar de ser pequenininha, mas de uma profundidade muito grande, e essa obra, ela tem me ajudado muito a construir essa série de mensagens, tem sido também um dos livros textos, um dos livros bases, Segredos da Vinha. É uma excelente obra. O Bruce Wilkinson, talvez vocês já se depararam com ele, porque ele escreveu a oração de Jabez, ou de Jabes, né? Aí depois ele teve que escrever um outro livro explicando a oração de Jabez, porque o pessoal estava pensando que era confissão positiva, né? Mas nos Segredos da Vinha, o Bruce Wilkinson compartilha uma experiência, irmã Tatiana, que certa feita ele estava estudando sobre esse texto e queria conhecer com mais propriedade como se dá o cultivo, né, ali das uvas, e foi numa vinha. E ele viu que o agricultor cuidava da vinha e tinha alguns galhos, alguns ramos novos, principalmente os novos, que automaticamente eles, ao irem crescendo, né, eles iam para o chão. E ficavam ali no chão, e os outros iam caindo por cima. E esses ramos, eles ficavam sujos, cheios de lama e sufocados. E a tendência é que dali não sairia nada. E aí, Isaurinha, o Bruce Wilkinson fala que o viticultor, o agricultor, ele então abaixa, pega aqueles ramos, toma ali em suas mãos com um balde com água, lava as folhas com muito cuidado e coloca numa posição em que se tenha esses ramos sejam atingidos pela luz, né, e sejam oxigenados para produzir frutos. Essa é a ideia. É isso que Jesus, ou o agricultor que é Deus, faz com a gente. Pega a gente todo sujo, todo enlameado, todo lá embaixo. E aí, com muito cuidado, limpa. Que a gente dê frutos. A ideia também é que esse agricultor faz esse movimento, porque ele deseja que venhamos a dar muitos frutos. E aí, queridos, sabe o que impede o cristão de produzir frutos? É o pecado. É a sujeira. É uma vida baixa, uma vida longe dos valores e princípios da palavra de Deus, uma vida ofuscada, uma vida sombria. É isso que nos impede de produzirmos frutos. E quando eu falo em pecado, não apenas me refiro a pecados que na nossa cultura a gente classifica, pecados de ordem sexual, adultério, fornicação, também. Mas o pecado da preguiça, o pecado da mornidão espiritual, o pecado da indiferença, o pecado da omissão, também nos impede de produzir muitos frutos. Tiago capítulo 4, verso 17, veja lá o que diz, por favor.
Tiago 4, verso 17. Vai dizer assim: se o bem que devo fazer não faço, nisso estou pecando. Então, isso me leva à seguinte conclusão: pecado, irmãos, não é apenas quando eu faço mal, mas é quando eu deixo de fazer o bem. Muito bem, meu irmão. Corretíssimo. Pecado não é só quando eu faço mal, mas é quando eu deixo de fazer o bem. Então, a omissão também é pecado. A indiferença é pecado. Estou vendo lá todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido, todo mundo lá participando, e eu tenho condições de ajudar, de participar, de contribuir, estou indiferente. O que você acha? Tiago 4,17. A omissão. E aí, talvez o pecado esteja lhe impedindo de ser frutífero, E talvez nessa manhã, ou se você acessou essa mensagem mais tarde, nesse instante, seja o momento de você deixar o viticultor limpar você, levantar você, para que você possa produzir muitos frutos. Sabe, queridos, eu conheço e eu acredito que você conhece pessoas que no passado não tão distante foram pessoas que produziram muitos frutos, ou até você mesmo, no passado não tão distante, foi uma pessoa tão frutífera, mas que agora não produz nenhum fruto. Talvez seja o momento de você refletir e ver o que está acontecendo. Porque o Senhor deseja te cortar, que na verdade é te levantar, te carregar, te sustentar. E esse processo, aí a Bíblia chama de disciplina, que seria o processo da boa dor, que alguns vão dizer. O Bruce Wilkinson fala sobre isso. E aí, então, nesse processo de levantar, de limpar, da boa dor, da disciplina, a gente vai precisar visitar um outro texto, que se encontra lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5 até o verso 13. Porque aí a gente vai ver 3 graus de intervenção do Senhor sobre nossas vidas para que venhamos a produzir muitos frutos. Veja lá. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 até o verso 13. Diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Verso 7. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos?
Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Então, queridos, nesse processo do Senhor nos disciplinar, há 3 graus de intervenção aí. E de forma muito didática e sistemática, o autor da Epístola aos Hebreus vai apresentando aqui. E eu vou tentar explicar. O primeiro grau de intervenção é a repreensão. No verso 1 diz assim, olha, ou no verso 5 diz assim: filho meu, não menospreze a correção. Ou algumas versões está a disciplina que vem do Senhor. Esse vocábulo aí, a ideia é uma correção de ordem verbal. É uma fala. Assim como o pai, assim como a irmã Mônica, agora não, Luiz Felipe não precisa tanto de repreensão, ou precisa bem menos do que quando era garoto, quando era um menino, né? Mas quando ele ou a Monique, né? Os seus filhos eram pequenininhos, havia ali, Monique, Luiz Felipe, aquela repreensão de ordem verbal. Essa é a ideia da correção, é o primeiro grau de intervenção aqui. Então, ouvimos a repreensão de Deus e muitas vezes escolhemos não responder. Assim como filhos, ou assim como pais, que fazemos isso com os nossos filhos e eles escolhem não responder. Mas pensando em Deus, como Deus faz essa repreensão de ordem verbal? Como Deus nos chama a atenção? Sérgio, não faça isso. Será que vem uma voz assim, né, dos céus? Bom, pelo menos comigo não aconteceu isso não, tá? De vir uma voz do céu. Não elimina essa possibilidade, porque quem sou eu para dizer como Deus tem que fazer e como Deus tem que agir? Mas, geralmente, essa repreensão aqui, que vem de uma advertência verbal, ela pode se dar através de uma agulhada na consciência. Sabe aquela questão que a nossa consciência mesmo vem nos acusando? O Espírito Santo nos incomodando? Pode ser uma advertência de ordem verbal. Uma palavra sábia de uma outra pessoa, uma palavra alicerçada, pautada nas escrituras sagradas, pode ser uma advertência verbal, né? Pode estar ligado nesse primeiro grau de intervenção. Um trecho das escrituras na sua meditação pessoal, né? No seu a sós com Deus, você lendo ali e fala: poxa, Deus está falando ao meu coração aqui. Realmente, isso daqui eu preciso rever, eu preciso me acertar, eu preciso me consertar. Ou até mesmo através de uma mensagem, através de um estudo da escola bíblica, onde você ali é confrontado pela palavra de Deus. Então, esse é o primeiro grau de intervenção de Deus para conosco, com o objetivo de nos corrigir, com o objetivo de nos levantar, de nos tirar lá do lamaçal lá, para que venhamos a dar frutos, muitos bons frutos. No livro de Hebreus ainda, a gente vai ver lá, Hebreus capítulo 3,
Veja aí, versos 7 e 8, olha o que diz. Com relação ao povo de Israel, né? Diz assim, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes o que, irmãos? A sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Por exemplo, quando a gente olha a história do povo de Israel, por exemplo, os profetas, a função dos profetas é ser a boca de Deus, né? Serem a representante de Deus ali para aquele povo, para aquela pessoa. E quantas vezes Deus falou através dos profetas? Tanto é que a expressão mais utilizada pelos profetas, né? E a gente percebe essa expressão recorrente no Antigo Testamento era: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas o povo estava com os ouvidos fechados para a voz de Deus, ou com o coração endurecido para a palavra de Deus. Mas é importante estarmos atentos a isso. Então, esse é o primeiro grau de repreensão. Eu me recordo, acredito que muitos aqui da minha faixa etária, ou um pouquinho antes, né? Quando criança, às vezes até esse grau de repreensão ou de intervenção não se dava nem no falar, só se dava no olhar, né? Olhou atravessado, a gente sabe que se não parasse, a correia que ia atravessar no lombo, né? Então, era assim. Se olhasse assim por cima, a gente já sentia esse grau de intervenção. Mas, pois bem, mas aí você pode estar se perguntando assim, pastor, mas se esse primeiro grau aqui de intervenção, que é a repreensão através da advertência verbal, não der certo, o que Deus faz? Se nós endurecermos o nosso coração e fecharmos os nossos ouvidos, bom, aí, irmãos, por amor, porque Deus disciplina e corrige a quem? A motivação dele de fazer isso é o amor. Tenha em mente isso. Aí se torna necessário ele ir para o segundo grau da intervenção. Se a advertência verbal, irmã Mônica, com a Monique e com o Luiz Felipe não deu certo, aí ele vai para o segundo grau da intervenção aqui. Ou o segundo passo, como você queira. Que está no verso 5 também. Que diz lá: não deis mais quando por ele és reprovado, quando por eles é corrigido. Em outros lugares aí da Bíblia, a palavra reprovação, ela é usada como substituta de disciplina. Mas aqui, em nosso texto, nós vamos encontrar um uso bem específico aqui. Denota uma forma mais séria de disciplina. Então, se a advertência verbal não deu certo, esse segundo grau aqui, que a gente chama de reprovação, é algo que faz com que venhamos a sentir frustração ou angústia. Aquilo que antes fazia com que a gente ficasse alegre, agora a gente não faz mais. Tentando contextualizar, seria aquele cantinho da reflexão. Sabe, Beatriz? Ou Bia? Já foi pro cantinho da reflexão. Você é da época do cantinho da reflexão. Apesar que você tem carinha de ser uma menina tranquila, né? Mas, sabe, sua mãe falou, Beatriz, e quando fala o nome todo, né? Quando fala Beatriz, não fala Bia, a coisa já pegou. Beatriz!
E Beatriz nada. E vá. Já falei. Acabou. Não vai ter televisão e agora para o quarto. Esse seria o segundo passo. Agora, e aí, quem entra nesse processo do castigo, da reprovação, fica o quê? Fica feliz? Ah, que bom! Ah, todo mundo brincando e eu lá quietinho, lá sentadinho. E não sai daí, hein? E você lá. E você vai estar feliz? Ah, que beleza! Ah! Então, esse segundo passo, que causa frustração e angústia, de alguma forma. Então, isso tudo é Deus trabalhando para ver se você desperta, para ver se você se conserta, ou para ver se você acerta o passo da sua vida. Então, por isso que o texto diz, não diz mais aí, não fica reclamando quando por ele é reprovado, ou quando por ele é corrigido. O povo de Israel recebeu várias reprovações, principalmente por buscarem outros deuses. Mas, infelizmente, pouco adiantou. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão sendo disciplinadas por Deus, mas não conseguem ler os sinais. E aí, em vez de aceitarem, entenderem que aquilo é uma ação de Deus para o seu bem, ficam de mal com Deus, viram as costas para Deus. Não querem mais saber da sua comunidade de fé, não querem mais se relacionar com Deus através da Bíblia e da oração, e vão talvez se fechando ainda mais. Bom, aí você pode falar assim, pastor, a advertência verbal não deu jeito. A reprovação, que seria tentando aí contextualizar o cantinho da reflexão, não deu certo. Deus vai desistir da gente? Não. Tem o terceiro grau de intervenção. E aí, queridos, tudo aqui é de ordem metafórica. Figura de linguagem. Aí vai para o terceiro grau de intervenção, que seria o último grau, que está no verso 6. Veja lá. Olha o que diz o verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e faz o quê, irmãos? Pode falar aí. E o que está na sua Bíblia aí? Castiga, mas tem uma outra tradução que talvez traga... Açoita. Você já foi açoitado? Eu acredito, essa sua carinha aí, a Correia já cantou muito, né? Seu passado lhe condena, né? Açoita, a ideia aí, a melhor tradução seria o açoite, né? E o açoite era um chicote de 3 pontas, né? E 3 tiras de couro, e no final tinham pedaços de metal ou pontas de osso. Então, essa é a ideia. Por isso que eu estou dizendo que aqui está em linguagem figurada, metafórica. A ideia do açoite. Então, me permita, Alberto, e tudo isso que eu sei que a irmã Silene é uma mãe muito amorosa, Alberto Martins, não deu certo a advertência verbal? Alberto Martins, o seu quarto, cantinho da reflexão, não deu certo? Alberto Martins, aí ela, quando ela tirou o tamanco, filho, já era, é o açoite. Tirou a sandália, é o açoite. Esse é o terceiro grau. Pegou a correia, né, Simone? Simone, olha lá, ó, seu passado lhe condena também, ó. Tirou a correia, essa é a ideia do açoite. É a ideia dessa correção no último nível, tentando levar você, ou tentando nos levar
acertarmos os nossos passos. E aí, para vocês terem uma ideia, Alberto, e brincadeiras à parte, né, dessa palavra aí, açoitar, essa mesma palavra é usada nos evangelhos para descrever o que os romanos fizeram com Jesus. Então, é a ideia de alguma forma, por isso, lembra que eu falei da boa dor? A ideia da boa dor é aquela que, né, eles vão dizer que vai causar a dor, mas que vai, de alguma forma, fazer com que você venha acertar, venha arrumar a sua vida, trilhar pelo caminho correto. Então, é essa mesma palavra que está aí em Hebreus, capítulo 12, verso 6, que também se encontra lá nos evangelhos, onde Jesus foi açoitado. Aí, a ideia é, de alguma forma, Deus vai levar você a sentir uma dor, que alguns vão dizer excruciante, mas com objetivo. E aí, não é por acaso, né, que antes dele falar de açoitar, veja lá novamente o que diz no verso 6, a primeira parte. Antes de açoitar, diz o quê? Deus corrige a quem ama. Então, não vejo que foi por acaso o autor reforçar, olha, Deus corrige a quem ama. E aí, ele açoita a todo filho a quem recebe. E é claro, o filho desobediente, aquele que está trilhando por caminhos tortuosos. Nesse nível aí de disciplina, a pessoa está vivendo abertamente em pecado, em flagelo ou em flagrante desprezo daquilo que sabe ser o certo. Talvez uma melhor ilustração, uma boa ilustração, seria a igreja de Corinto. Aqueles irmãos ali viviam divisão, viviam pecado, viviam indiferença, né? Veja lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. E era uma igreja que não produzia frutos, lamentavelmente. Primeiros Coríntios capítulo 11, verso 30. Diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos o quê? Fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Quando a gente vai lendo a história da igreja, por que tinha gente assim? Por causa da divisão, né? Um dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Pecado, incesto, dentro da igreja, e o pessoal não fazia nada. A indiferença com relação ao outro, na celebração da ceia, o pessoal usava a celebração para se embriagar. A indiferença com relação ao cuidado do próximo, a igreja de Macedônia que teve que ensiná-los a questão da generosidade, e era uma igreja que tinha condições, né? E Paulo vai usar a igreja de Macedônia para dizer, olha, vocês têm que seguir a eles. Então, diria que na igreja de Corinto, talvez Deus precisou chegar a esse terceiro grau aí, ao açoite. Precisou usar essa dor excruciante. O fato é que a advertência verbal, a repreensão não resolveu, a reprovação, a correção não adiantou, então só resta o quê? O açoite, o castigo. Mas aí, irmãos, já que a gente viu esses 3 graus aí de intervenção, eu acredito que seja importante eu trazer algumas observações com relação a isso.
para que não haja distorção aqui. A primeira observação que eu vejo aqui com relação à questão, principalmente do açoite, ou do castigo, é que eu entendo que Deus jamais iria ferir um inocente a fim de disciplinar de forma indireta o pecador. Vou repetir. Deus jamais iria ferir o inocente a fim de disciplinar de forma indireta o pecador. Deixa eu tentar ilustrar isso. Ah, pastor, será que Deus está querendo me disciplinar e para isso ele fez com que o meu filho ficasse doente, ele trouxe uma doença para o meu filho? Não vejo isso. O problema ou a questão é Deus com você, não é com seu filho. Porque senão a gente estaria trilhando pelo caminho de um Deus injusto. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já vi gente com esse discurso. Ah, Deus, então, para me trazer de volta, Deus, então, lançou uma doença sobre a minha filha. E, olha, se eu penso assim, eu vou ter muita dificuldade de servir esse Deus. E aí vou ter muita dificuldade em adequar vários textos que vão contradizer essa forma de pensar. O que pode ter acontecido, e é claro que aí eu respeito as experiências de cada um, é que em meio à enfermidade do filho dessa pessoa, que essa enfermidade acontece com o filho de quem está trilhando pelo caminho correto e daquele que está trilhando pelo caminho correto, que a doença faz parte da nossa condição enquanto ser humano, não é verdade? Essa pessoa despertou e ficou mais sensível ao seu relacionamento com Deus. Mas agora, querer dizer, e é isso que essa pessoa dizia, que Deus lançou uma doença na vida dessa criança, do filho dessa pessoa, para que essa pessoa pudesse chegar mais a Deus, não vejo isso, tá? Essa teologia aí, para mim, ela não compartilho dessa teologia. E depois, se você quiser conversar comigo, eu tenho muitos contra-argumentos para rebater isso. Aqui o tempo não permite. Tá? A outra coisa, quando Deus disciplina, ele jamais o faz por maldade, por impaciência ou ira. Mas a motivação dele é sempre o amor. Ele faz por amor. Uma outra questão. Deus oferece a cada um de nós a oportunidade de atendê-los. Uma outra questão. Deus trata com cada um de nós de forma singular, assim como somos seres singulares, de forma individual. A minha experiência não serve como modelo para a sua experiência. E Deus almeja que frutifiquemos. Por isso ele quer nos limpar. E aí, a repreensão, que é a advertência verbal, não funcionando ao castigo, que seria o cantinho da reflexão, não havendo, então, resultado, aí há o açoite. Aí há essa ação aí de Deus para que você possa trilhar pelo caminho correto. Mas o fato é, queridos, talvez hoje seja o dia de você tomar a decisão de ser um ramo frutífero, de produzir muitos frutos. Mas para que essa mudança aconteça, é preciso que você se permita. Permita não apenas ser disciplinado pelo Senhor, disciplinada pelo Senhor, mas é preciso também que haja arrependimento. Que você se arrependa. Por isso, deixe o Senhor lhe cortar e venha a produzir muitos frutos.
Porque nós somos os ramos e quando estamos ligados à videira, com relacionamento real e pessoal com a videira, deixando e permitindo ele agir em nós e através de nós, o resultado natural, normal, é produzirmos muitos bons frutos. Então, o meu desejo, a minha oração, nessa manhã, e você vai ter a oportunidade de fazer esse momento de introspecção, será que há algo que o Senhor precisa limpar em sua vida hoje? Será que Ele precisa levantar você e com muito cuidado, tirar alguma sujeira para que você possa produzir muitos frutos? Será que Ele precisa cortar você? Então, esteja atento, talvez à advertência verbal, esteja atento à reprovação do Senhor, que seria o cantinho da reflexão, mas esteja atento também ao açoite do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. Toda a motivação do Senhor em lhe disciplinar está alicerçada, fundada e baseada no amor. Esse amor que tem a sua expressão maior no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.